Está entrando no ar Clube Notícias. Agora 10 horas e 2 minutos na Clube, está no ar a primeira edição do Clube Notícias desta sexta-feira e abrindo a edição do nosso Clube Notícias de hoje, estou recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Clube FM o professor Alexandre Gaspar do Bora Passar, que fez aí uma imersão num programa e ele vai contar um pouquinho pra gente sobre essa experiência que ele teve. Primeiramente, Gaspar, bom dia, seja bem-vindo aos estúdios da Clube. Bom dia a todos. É sempre bom falar de educação, mas poder falar de uma educação que já é presente e com certeza será futuro é muito bom. E essa experiência vai trazer muito isso daí para todos nós aqui. Tá certo, vamos começar então esse bate-papo nessa sexta-feira, Gaspar. Eu fiquei sabendo que você participou aí de uma imersão, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente que programa foi esse, que imersão é essa, do que se trata. Então, o Bora Passar, né? Nosso grupo educacional, a gente é parceiro do sistema de ensino Bernoulli. O Bernoulli hoje é o maior e considerado o melhor sistema de ensino que tem no país. São mineiros, começou tudo em Belo Horizonte. Hoje, para você ter uma ideia, o Bernoulli ele tem 900 escolas parceiras no Brasil inteiro. E aí o Bernoulli, os donos do Bernoulli, né, toda a direção, os CEOs, eles, todos os anos, eles sempre foram para a Califórnia, no Vale do Silício, em busca... Porque como eles são um sistema de ensino, isso faz um diferencial deles, que tem uma visão muito inovadora, de sempre estar tentando estar alguns passos à frente. Então eles sempre foram para lá, para o Vale do Silício, em busca dessa inovação, dessa evolução da educação. E isso é muito perceptível no material deles. A gente que usa o material deles percebe que eles sempre trazem coisas que pra gente no dia a dia ainda não está disponível. E o Bernoulli, o ano passado, quando eles estavam lá, eles tomaram uma decisão de, em 2024, entre as 900 escolas parceiras, escolher 10 para ir junto com eles em 2024. E graças a Deus aí me escolheram como representante, um dos 900 escolas parceiras, para ir junto com eles nessa imersão, que foi ao todo mais de 15 dias, entre todo o processo vão pôr uns 20 dias, em que a gente esteve lá no Vale do Silício. Para quem não conhece o Vale do Silício, ele é simplesmente o coração da inovação do mundo, tá? Tanto que lá você anda na rua, você vê indiano, asiático, você vê muito brasileiro, porque lá eles é onde tem a visão de inovação, a visão de tecnologia, a visão de educação, certo? Uma valorização muito grande da educação, a visão de transformação, né? Aí junta tudo, empreendedorismo, como que você pode transformar o seu meio. E com certeza uma coisa que está muito aí agora, e foi um dos temas dessa imersão, é o papel da tecnologia e principalmente da inteligência artificial na educação. Sim. Eu cheguei aqui, eu até falei para minha equipe, para todo mundo das nossas escolas, falando assim: eu vou ter muita calma em passar tudo para vocês e vou tentar passar tudo o mais mastigado possível, porque é muita coisa e muita coisa transformadora. Então, se não organizar isso daí também, se você não tiver focos de curto, médio e longo prazo, também você se perde. Mas assim, eu voltei com uma visão. De tudo que eu vi lá, 80% eu nunca teria acesso. Olha que eu já estou no ramo de educação há 30 anos. 80% eu nunca teria acesso. Os outros 20% demoraria ainda uns 10 anos para chegar até nós aqui. Então, assim, são coisas realmente transformadoras. De que essa educação que a gente já conhece há algum tempo, que foi a educação que me criou como professor, ela está com os dias contados e não tem como lutar contra. A educação, aí eu pego da ponta do professor até a coordenação, que achar que tem que lutar contra isso, tá fadada a acabar. Não tem como, né? Não tem como. E eu acho que a grande situação é entender o que no processo. Porque, por exemplo, a gente fez 2 universidades, Berkeley e Stanford. Então, a maioria das aulas, das palestras, tudo foram nessas 2 universidades. Fora isso, a gente teve a Startse, que é a universidade onde a gente estava lá, que, né,
traz o que era interessante. A gente tinha todo um processo de aprendizado o dia inteiro e no final do dia a aplicabilidade disso para a educação brasileira, para a nossa realidade. Sim. E do momento, inclusive. E aí, além disso, a gente visitou a cultura da Tesla, a gente foi na Tesla, foi na Google, foi na Microsoft, foi na Apple, foi nessas empresas todas, em várias outras, entender a cultura deles relacionado lógico, a visão inovadora, empreendedorismo, tudo isso, a cultura de startups, tecnológica, mas principalmente a visão deles de educação. O que essas empresas enxergam para a educação? Eu vou te dar um exemplo. Todas elas enxergam que 70% das universidades que existem no mundo vão acabar. Olha só. Essas 30% que vão restar são 30% que vão absorver alunos que ainda vão buscar universidades e não existem mais esses outros 70%. Então ainda as grandes universidades vão existir. Você pega no Brasil, por exemplo, você pega uma USP, uma Unicamp, algumas universidades federais, alguma coisa assim, vão ainda existir. Mas as pequenas universidades vão deixar de existir, porque o mercado de trabalho, isso nos Estados Unidos já é realidade. Então a gente está projetando para o Brasil ali no futuro. Nos Estados Unidos hoje já é realidade o número de universidades que fecharam, correto? O número de cursos que não existe mais, porque essas empresas que eu lhe falei anteriormente, elas já não exigem que a pessoa tenha formação, graduação. Elas valorizam muito mais a pessoa que chega numa idade de mercado de trabalho. Aqui no Brasil a gente sempre teve, todos nós, para você se dar bem no mercado de trabalho, você tem que saber inglês, certo? Sim. Hoje eles encaram o quê? A pessoa tem que saber inglês, ter uma visão de empreendedorismo, inteligência artificial. A pessoa que chega hoje no mercado de trabalho nos Estados Unidos, lógico, não vou nem colocar o inglês na história, mas uma pessoa que não tem uma visão empreendedora, uma visão, assim, conhecimento aprofundado de inteligência artificial. E aí vem o terceiro item, que aí muita gente fica preocupada, mas vai ao fim do mundo. Não é. Porque aí, quanto mais a inteligência artificial avançar, em todos os quesitos, aí eu falo em questão da rádio, de escola, empresas, mais vai ter a valorização do lado humano. Isso que eu ia te perguntar, se você acredita que a inteligência artificial... Não, você termina, desculpa. Não, eu ia perguntar o seguinte, se a inteligência artificial a gente sabe que é uma realidade, já tá hoje aqui, não tem como a gente voltar, não tem como voltar e não tem como regredir. A inteligência artificial pode acabar com algumas profissões de mercado? Eu acho que é transformações, mas as transformações já existem desde sempre. Sim. Datilógrafo. Entendeu? Quantas pessoas foram datilógrafos? Mudou, não existe mais essa profissão. Mas não é isso que vai causar desemprego ou não. Na verdade, a evolução humana, ela exige uma mudança das profissões. Essa mudança das profissões, eu concordo que vai existir. Algumas profissões vão deixar de existir, mas vai aparecer inúmeras outras. Porque qual que é o pensamento americano em relação à inteligência artificial? A inteligência artificial, ela vai te proporcionar ter mais tempo para si mesmo. Porque você não vai mais fazer o papel de execução. Vou lhe dar um exemplo. Não sei se você já ouviu, por exemplo, linguagens de programação para site, para tudo isso. Sim. Era algo que era uma profissão que ganhava bem, só que era muito trabalhoso. Uma pessoa para fazer uma linguagem de programação. Hoje a inteligência artificial faz tudo isso. Então hoje não existe mais essa profissão, mas existe a profissão agora do engenheiro de prompt. O que é o engenheiro de prompt? É quem alimenta a inteligência artificial. Sim. Porque a inteligência artificial por si só não se alimenta. E aí fala assim, além disso, precisa que a pessoa que vai usar a inteligência artificial, ela saiba como utilizar. Não adianta você escrever que se ali, fala. Eu quero um site assim, 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 site que ele precisa saber pedir, né? Qual que é o grande problema? E se vamos lá, eu como professor deixar uma lição aqui para os ouvintes da rádio, é entender que existe uma diferença muito grande entre pesquisa e prompt. Uhum. O brasileiro ainda está usando a inteligência artificial como ele usa o Google, que é o search que a gente fala, não é? Que é a pesquisa. Não é. Inteligência artificial não é pesquisa. Entendeu? Então, a primeira coisa que o brasileiro precisa fazer é mudar essa chavinha. Google é pesquisa. Inteligência artificial, e tem inúmeras, é você trabalhar com ela ao seu favor, te entregando. Só que, vou dar um exemplo para você. Você vai lá e pesquisa o seguinte: eu quero saber todas as rádios FM que tem no sul de Minas, certo? O Google vai te dar isso, vai te dar uma relação. Qual é a diferença para a inteligência artificial? É você pesquisar o seguinte: eu gostaria de saber sobre todas as rádios
linkar o crescimento dessas rádios com o tamanho da população, fazendo um prognóstico dos próximos 15 anos, certo? Em relação a quais cidades que vão deixar de existir rádio ou não. Então, a inteligência artificial ela não vai te dar uma simples pesquisa, ela vai te dar um contexto. E, por exemplo, aí você pega algumas inteligências artificiais em que você pode, por exemplo, vou dar um exemplo para você, essa mesma da rádio, você faz essa pesquisa mais ampla em relação à rádio, e aí você pergunta, agora me faça, se fosse para você me dar um conselho em relação a como que eu deveria proceder nos próximos 5 anos em relação às tecnologias ligadas à transmissão de rádio, qual seria a dica? Aí ele te dá. Aí você fala, como que eu consigo trazer isso para a realidade de minha rádio, que é um contexto tal. Ele vai lá e te dá. Aí você vai lá e fala o seguinte, agora eu queria que você pegasse isso e transformasse no PowerPoint. Aí ele vai lá e transforma em 5 segundos. O que ele te fez? Tudo isso você demoraria semanas para produzir. Fazer. Aí você fala assim, então acabou o lado humano, porque não, agora vem um papel importante. Porque quem vai interpretar e quem vai tomar a próxima ação é o humano. Sim. Em cima dessas informações, vocês aqui da rádio vão tomar decisões. Fala, nossa, olha aqui, a gente precisa melhorar isso aqui em tecnologia. Porque rádio tal, que cresceu cidades com o mesmo potencial de Guaxupé, tem rádios com mais tecnologia que a gente. Então a gente precisa correr atrás disso. A decisão humana está por trás. Lá eles falam muito do valuation, né, da validação. O humano ele vai ser muito importante nesse processo, certo? Por 2 motivos. Primeiro, que a validação humana ela nunca vai deixar de existir. E segundo, a tendência são as pessoas se conectarem mais, porque vai ter mais tempo. Vocês aqui da rádio vão ter mais tempo para pensar em pautas, porque coisas que vocês hoje têm que fazer de forma, vamos pôr aí, braçal, manual vocês não precisam fazer mais. É isso que tem que colocar na cabeça. E colocar na cabeça. Dica que eu dou para os ouvintes da rádio. Muda a chavinha. Inteligência artificial não é search, não é pesquisa, não é Google. Correto? Ela é pra isso mais já tem profunda. O Google. Para isso tem o Google, entendeu? Tá. Ô Gaspar, a gente nesse bate-papo muito interessante falando sobre tecnologia, inteligência artificial, educação, né? Porque tá tudo interligado nessa grande rede e o nosso tempo assim acaba passando muito rápido e o nosso bate-papo é muito rápido. Então, pra gente fechar essa entrevista, pra gente fechar essa ideia desse assunto, queria que você deixasse aí alguma dica de educação e de inteligência artificial aí pros nossos ouvintes. Então vamos lá, vou dar uma sugestão aqui para a rádio. Eu acho que vai para o YouTube, né? Vocês também têm as redes sociais. Tem uma inteligência artificial, que eu não vou dizer aqui qual é, certo? Tá? Aí vocês vão ver o que você acha melhor como proceder. Em que em todas as áreas, quem trabalha em empresas em Guaxupé, quem trabalha de prestador de serviço, ramo da educação, qualquer uma. Ela é transformadora desde o primeiro momento que você começa a utilizá-la. Vou te dar um exemplo, essa que eu estava falando da rádio. Você vai fazer uma pesquisa, vou me corrigir. Você vai fazer um prompt, te trazendo informações e você vai, em cima disso, você vai construindo uma evolução disso daí. Você pode depois, ao terminar, pedir um resumo com tópicos e pedindo um checklist das ações que você tem que tomar. E ele vai te dando tudo isso em 5 segundos. Terminando, você pode pedir para transformar numa planilha, para você poder organizar com a tua equipe, ou você mesmo sozinho se organizar. Você pode pedir para jogar para um documento de Word, você pode pedir para jogar para um PowerPoint, transforma isso numa apresentação de PowerPoint com tantos slides, usando isso. Então, assim, isso para quem, em qualquer área, mas para a educação é importantíssimo. Para o aluno, ele querer um resumo, mas aí o aluno não vai estudar mais. Gente, a gente precisa mudar essa mentalidade. O aluno ele vai ter mais tempo para estudar. Minha maior briga com os meus alunos do Bora, que estão em nível de preparação, é sobre a produtividade do estudo. Muitas vezes o aluno perde um tempão fazendo flashcard, mapa mental, fazendo resumo, sendo que, será que ele precisa fazer isso? Ou ele pode estudar, quanto mais ele estudar, mais ele vai saber alimentar o prompt da inteligência artificial, mais coisas ele vai ter na mão e ferramentas. E aí eu vou dar um exemplo para a educação, para a gente finalizar. Vamos imaginar, hoje, graças a Deus, abriu-se muito a cabeça em relação à inclusão na escola.
Tá? Isso foi uma das minhas brigas desde que eu comecei lá atrás, de que existem as diferenças entre as pessoas e as pessoas precisam ser olhadas com esse olhar individualizado. E com a inclusão, por exemplo, você tem provas adaptadas para tudo quanto é cenário. Hoje você tem inteligência artificial muito afinada que você consegue pegar, por exemplo, uma prova de um contexto geral e falar o seguinte, eu quero adaptar essa prova a uma pessoa que tem TDAH. A inteligência artificial vai lá e te adapta dentro do mesmo contexto, avaliando os mesmos conhecimentos, mas para uma pessoa que tem TDAH. E ela te faz isso em 5 segundos. Aí você fala assim, nossa, mas vai gerar preguiça. Vai gerar preguiça para o profissional que vai durar mais 5 anos. Para o profissional que tem uma visão lá na frente, vai sobrar mais tempo para ele criar mais coisas, para ele fazer mais coisas e simplesmente para ele viver. Porque hoje a gente vive num mundo que tudo é atropelado. Sim. Certo? Você trabalha 24 horas porque o teu trabalho segue no teu bolso. E você não tem tempo para nada. Quando você vê, assim, faz uma pesquisa na rádio. Quantas pessoas leem livro hoje? E a desculpa que elas mais vão dar, não tenho tempo. Então vai acabar essa desculpa. Sim. Vai ter que ler mais livro, porque vai sobrar mais tempo. Sim. Entendeu? E aí a gente vai fazer o seguinte, então. Vê como é que você quer fazer. E aí a gente manda escrito qual é essa inteligência artificial que já dá para ser usada em qualquer área, mas na educação já é um divisor de águas desde o primeiro momento que vai ser utilizado. Então vamos não vou falar qual que vai ser no ar, não. Tá bom. Então você me conta, quer dizer, certo. Eu já sei, na verdade, né, que a gente já estava falando disso aqui fora do ar. E para você que acompanha essa entrevista pelo YouTube ou pelo Instagram da rádio, né, que tá vendo essa entrevista depois, a gente manda por lá, só comentar eu quero ali nos comentários que a gente encaminha. E você que tá ouvindo a rádio agora e quiser saber também, só mandar um WhatsApp aqui na rádio, no WhatsApp da rádio que a gente manda. Combinado? Gaspar, muito obrigado pela participação. Valeu, desculpe falar muito. Imagina, é sempre um prazer falar de educação, de tecnologia, de inteligência artificial aí, que é o futuro do nosso, não só do nosso país, mas do nosso mundo, né? Obrigado pelo espaço e em outras oportunidades a gente pode falar mais. Com certeza estaremos falando sim. E a gente segue com a primeira edição do Clube Notícias de hoje. Vamos falar sobre economia agora? Varejo engata o segundo mês de alta com crescimento de 1% em fevereiro. Varejista cresceram 1% no Brasil em fevereiro.